Olá, gente, tudo bem? Continuando aqui na mensagem, né, a respeito do que a gente pode aprender sobre o perdão de Deus, né? O perdão de Deus, né, sobre a nossa vida, a remissão dos pecados, né? A gente vai, a gente vai ler alguns versículos aqui, né, para que a gente possa realmente estar convicto, né, que Deus nos deseja perdoar, que é a vontade de Deus nos perdoar e nos purificar dos pecados. Muitas pessoas, né, ficam aprisionadas na doença, aprisionadas nas enfermidades, em qualquer tipo de dor, porque elas acham que Deus não as perdoou. E elas colocam, né, no coração, na mente, né, que não é da vontade de Deus perdoar, e isso afeta a fé delas, a fé que usar a fé delas para curar elas mesmas, né? Porque a cura, tudo que recebemos de Deus, a cura, o Espírito Santo, vem através da fé. Essa fé pode ficar bloqueada e presa se a pessoa não está convicta que é a vontade de Deus perdoar e que Deus realmente já nos perdoou. Então, vamos começar a ler um versículo, né? Que está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Vamos ler assim? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que temos pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Mas confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Primeiramente, né, eu venho falar que essa carta não foi escrita para pecadores. Não tente colocar o que está escrito aqui, né, levar em consideração o que está escrito aqui para julgar ou para colocar ou para falar a respeito de pecadores, né, pessoas do mundo. Essa carta não foi escrita para pessoas do mundo. Essa carta foi escrita para os cristãos, né, para pessoas nascidas de novo que quebraram a sua comunhão com Deus, ou seja, pela prática do pecado, né? Mas você pode notar, né, que a gente acabou de ler aqui, que a palavra comunhão é citada. A palavra comunhão é citada. A palavra comunhão é citada, eu creio que 3 vezes nesses versículos que a gente leu aqui. Então, a ênfase, né, que Deus está dando aqui é a comunhão, ou seja, se a gente pecou, a gente realmente saberá, porque a pessoa, né, o cristão, ele tem um monitor dentro do seu coração, e quando ele peca, ele sabe disso. Aquela pessoa que peca e não sabe, realmente ela precisa nascer de novo. Mas nós cristãos temos, graças a Deus, né, temos um monitor que nos fará lembrar, que nos fará lembrar que a gente cometeu pecado, para que a gente possa se arrepender. Então, essa carta foi escrita para os cristãos que perderam a sua comunhão com Deus, né? Mas aqui também fala o caminho de volta. Olha que maravilhoso, fala. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. O que é isso, se dissermos que não temos pecado? Significa que se você pecou, você vai saber. E se você não souber, você precisa nascer de novo. Mas se você pecou, você o saberá. Se você pecou, você saberá. Mas se você pecou e mesmo assim falar que não pecou, a verdade de Deus não está em você. Mas a palavra de Deus fala para sermos humildes. Está escrito assim: mas se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É a vontade de Deus que venhamos a nos arrepender dos pecados. Ou seja, se você pecar e se você se arrepender disso, o maravilhoso é que Deus ele promete nos perdoar e também nos purificar de toda injustiça. Mas, Dani, como que Deus nos purifica de toda injustiça? Eu não sei como que ele faz, mas graças a Deus ele faz. A gente entende, né, as coisas em partes, mas podemos nos alegrar com essa verdade,
que Deus nos purifica de todo pecado e devemos nos esquecer dele. Agora, né, a gente vai falar ali em Salmo 103, versículo 1, versículo 1, 3 e também o 12. Vamos lá em Salmos? Vou pausar aqui rapidinho para mim. Achei. Em Salmos, capítulo 103, do versículo 3, Salmo, né, 103, do versículo 1 ao 3, está escrito assim, ó: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Ou seja, nesses 3 versículos, a gente compreende, né, que é da vontade de Deus nos perdoar. Não somente sarar nossas enfermidades, mas também nos perdoar. Porque o salmista fala assim, ó, nos convida, né, a louvar a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. O que é bendize a minha alma ao Senhor? É que nossa mente, né, venha realmente a bendizer Ele. Ou seja, com nossos lábios, também com a nossa mente, né, a gente venha bendizer o Senhor por essa misericórdia, né, que Ele nos concede. Que é perdoar as nossas iniquidades, né, perdoar as nossas iniquidades e sarar todas as nossas enfermidades, né. Então, Ele nos orienta a bendizer. Podemos bendizer a Deus porque realmente é da vontade de Deus nos perdoar e nos purificar de todo tipo de pecado, todo tipo de enfermidade que a gente venha cometer. O cristão, né, ele tem um privilégio, né, o privilégio do progresso, ou seja, se ele cair, ele pode recorrer a Deus, né, pode recorrer a Jesus, que é o nosso advogado, para que defenda a nossa causa, né, diante de Deus, né. Então, Deus, é a vontade de Deus nos perdoar para que a gente continue servindo a Ele com a consciência livre, com a consciência limpa de qualquer tipo de pecado. Então, né, bendiga ao Senhor, né, hoje, nesse dia, né, porque Ele perdoa todas as suas iniquidades. Ele não perdoa só uma iniquidade, né, como eu falei no vídeo anterior. Ele perdoa todas as suas iniquidades, ou seja, Ele sara todas as suas enfermidades também. É da vontade de Deus realizar isso, porque Ele deseja que a gente venha continuar no caminho dele, como, né, ao céu. Agora o versículo 12 está escrito assim, ó: Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você consegue entender? Vou ler de novo. Quanto está longe, né, o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, o mundo, né, tem o mundo ocidental, né, o mundo oriental. Eles estão realmente distantes. Essa distância, né, é muitos quilômetros, né, a distância do Oriente e do Ocidente. Então, quanto está distante quanto está distante, né, essa distância desses dois continentes, né, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, Ele tira o pecado de nós, o pecado fica tão longe de nós quanto o Oriente está longe do Ocidente. Ou seja, o pecado não fica perto de nós, porque ele afasta de nós os pecados. É a vontade de Deus nos purificar, afastar os pecados de nós. Afastar todos os pecados de nós. Então, que a gente venha colocar isso no coração, a gente está falando sobre o perdão, né? Então, se você pecou, né, e você está com a consciência de pecado ainda, né, saiba que é da vontade de Deus te perdoar, para que você venha voltar a orar, né, a Deus, né, e Ele vai te ouvir. Não pense que Deus não te ouvirá, né, só por causa desse pecado que você cometeu. Se você cometeu realmente, né, peça perdão para Deus. Não sei o pecado que você cometeu, seja na mente, seja um ato que você fez, seja uma palavra, seja uma mágoa, um ressentimento, seja algum olhar, né, um olhar maligno, né, que você teve, né? Mas Deus está pronto para te perdoar. Não é Deus que condena o homem. Não é Deus que condena o homem. Quem condena é o próprio Satanás, né? Ele que condena o homem, né, para que ele venha a se afastar dos caminhos de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Deus justifica.
Justifica, né? Quando? Quando nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém? Então vamos lá para Isaías 1:18. Vou achar aqui. Mais um versículo aqui, né, para você ficar convicto, para você ficar inteiramente convencido que é da vontade de Deus nos perdoar. Isaías 1, em Isaías, né, Isaías 1:18, está escrito assim, ó: Vinde, então, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Olha só que maravilhoso. Vou ler de novo aqui, ó. Vinde, então, e arrazoemos. Ou seja, arrazoemos, diz o Senhor. A gente tem que racionalizar, né? Essa passagem que ele diz, ó: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso, né, Deus falou para o povo dele, né, para o povo judeu, né, mas isso vale para nós também. Ou seja, a Bíblia, né, é uma revelação contínua e ela vale para nós tanto como a palavra de Deus é viva e eficaz. E Deus aqui falou para o povo judeu, né, para Israel, mas ela vale para nós também. Se a gente vier a pecar, né, Deus nos perdoará e nos purificar de todo pecado, né? Pode ser muito horrível o pecado que você fez, né, sendo cristão, ele vai te perdoar e ela ficará tão branco, né, você pode ficar tão puro como uma criança que acabou de nascer, uma criança recém-nascida. Por quê? Porque Deus afasta de nós os nossos pecados e resolve nos perdoar.